Bom dia, oitavo ano. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Tá bom, vamos lá então para a nossa aula de ciências. Quem está com o livro aí em mãos, página 101 até a página 111, tá? O conteúdo vai até a 109. Gente, na última aula, nós falamos sobre sistema digestório, né? Sobre sistema de digestão. E nós não tivemos exercício. Então, a aula de hoje, nós vamos ter aula mesmo. Não vai ser correção de nada. Aqueles exercícios que eu passei, eu pedi para que vocês entregassem, né? Ou enviassem por e-mail, porque eles estão valendo nota da prova mensal. Ok? Ok. Vamos lá. Então, vamos lá. Quando a gente fala de digestão, a gente fala sobre a transformação dos alimentos, né? A gente coloca lá, na última aula eu falei, né, que o sistema digestório ele é composto por vários pedacinhos, por vários órgãos, né? Então, eu falei lá que ele começa na boca, depois ele desce, até vai para o estômago, até ele sair o alimento. Então, vamos lá. A transformação dos alimentos, ela começa pelo ato da hora que eu coloco o alimento na boca. Então, abri a boca e coloquei lá dentro, já começou, então, fazer aí o processo de sistema digestório. E nós falamos que existem dois processos, tá? Na última aula, eu falei sobre os órgãos do sistema digestório, né? Sobre os principais órgãos, falei sobre os anexos. E agora nós vamos falar que existe dois processos do sistema digestório. O primeiro nós chamamos de físico ou mecânico, vai depender do livro, tá? E o outro nós chamamos de químico. Então, esses dois processos são muito importantes e eles têm uma diferença aí. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me parar, tá? Como a gente tá ao vivo, às vezes surgiu alguma dúvida, levanta a mãozinha aí que eu volto. Então, vamos começar aí pelo processo físico. O processo físico, né, ou mecânico, que alguns livros falam, é o processo aí que é realizado a partir da mastigação e da deglutição. Quando a gente faz esse ato, né, ó, engole o ar aí, você sente a pressão aqui, não sente? Sim. Essa pressão aqui a gente chama de deglutição. São os movimentos do tubo, né, digestivo. Nós chamamos desses movimentos de peritálticos ou peritálticos, tá? Então, é um movimento involuntário quando a gente engole de empurrar para descer. Ok? Até aí tudo bem? Quem tiver com o livro aí, pode pegar o marca-texto aí na página 101, que eu tô falando aí sobre eles. Aí é interessante ir anotando conforme eu for falando, tá? Posso continuar? Anthony Andrew, posso continuar? Pode. Andrew? Pode. Beleza, então. Então, aqui eu coloquei um desenhinho para que a gente possa entender, né? Ó, a comida entra pela boca, né? Nós vamos fazer a mastigação. Lembra, quem que vai ajudar nesse processo de mastigação? A saliva. Lembra, o alimento entra, a gente começa a mastigar. Mastiga, mastiga, mastiga. Quem que faz esse processo de ajudar essa comida descer, essa comida fazer o bolo alimentar? A saliva. A secreção salivar aqui, né? Ó. Opa. Então, ela vai ajudar aí nessa parte, quando a gente começa a engolir, para quê? Para descer aí. Desceu essa comida, a gente precisa lembrar que nós temos aí, aqui nessa parte da boca, nós vamos ter a laringe e o esôfago. Então, a laringe, ela vai ficar aqui, ó. Tá dando pra ver no desenho? Ela fica bem nessa região tipo, da garganta aqui, tá?
E aí a laringe, ela vai fazer o processo, então, para descer esse bolo alimentar. Que é esse processo, quando a gente engole o ar, a gente sente essa pressãozinha aqui, tá? E aí vai descer por onde? Pelo esôfago. Olha o esôfago aqui. Então, mastiguei, fiz a deglutição, que é descer, ok? Até aí tudo bem? Vamos lá. Então, no processo de mastigação e deglutição, é o processo mecânico, né? O processo físico aí, onde os alimentos vão ser triturados, vão ter o auxílio da língua, dos dentes, da saliva, para poder, então, começar a descer. Então, vocês estão entendendo que o processo físico, por que é chamado de físico? Porque é o nosso corpo que faz. Então, ó, mastiguei. Sou eu que mando. Abre e fecha, abre e fecha. A hora que eu mastiguei bastante, sou eu que mando descer. Tem gente que fala assim, né? Vai descer a comida e fala, nossa, desceu na hora errada. Aí a gente acaba afogando. Por quê? Porque a comida não estava pronta ainda para descer. Mas sou eu que faço esse controle. Que controle? De mastigar ao ponto de perceber que a comida está pequena para poder descer, então. A deglutição, acabei de falar, mas eu coloquei outro desenho aqui para que vocês possam entender. Então, ó, mastiguei, olha lá o bolo alimentar. Ele vai descer, tá vendo? Ó, passou aqui, né, ó. Aqui, gente, nós falamos sobre o palato, né, que é o que fica na boca, o palato mole. Ele bloqueia aqui, ó, para que essa comida não suba para o lugar errado. Porque essa cavidade da boca, ela tá interligada com o nariz, tá? Então, é tudo uma ligação só. E até quando eu falo lá, que aqui, quando a comida vai descer para o esôfago, lembra que eu falei que aqui próximo, na outra aula, tem a traqueia? Quem lembra? Na outra aula eu falei que é feito um movimento para a comida descer direto para onde? Para o esôfago. Porque se descer para a traqueia, vai para o lugar errado. Que lugar? Lá para o sistema respiratório. Tem muitas pessoas, somente os bebês, né? Já ouviu falar assim, ai, afogou na hora que estava mamando e aí desceu leite pro pulmão, né? Por quê? Porque às vezes esse processo de deglutição, esse processo ainda está em formação, né? E acaba descendo mesmo pelo buraquinho errado. Então, ó, mastiguei, aí o palato ele vai fechar para a comida não subir para outra região e vai mandar para onde? Ó, vai mandar aqui, ó, para faringe, laringe, para ir para o esôfago. Aí, ó, sempre fala, né, ó, que a gente tem duas entradas, né, do esôfago, a faringe com o esôfago e a traqueia. Então, sempre tem que, por isso que tem que comer devagar, né, mastigar bem, para não acontecer aí um processo de um caminho inverso. Então, vamos lá. Após a mastigação e a salivação, nós não vamos mais ter o alimento. Esse alimento ele vai ter o nome aí de bolo alimentar. E ele vai ser o quê? Deglutido, ele vai descer. Essa deglutição aí, o palato mole, né? Que é o que tá lá em cima que eu acabei de falar, ele vai empurrar o alimento para trás, jogando ele lá para a faringe, né? Que vai se contrair e projetar aí para o esôfago. E aí a gente engole, a epiglotite fecha, impedindo que o alimento, então, vai para a traqueia. Gente, até aí tudo bem? Por que eu estou repetindo várias vezes? Porque é um processo que tem muitos detalhes. É um processo que vocês precisam entender, né? O que acontece primeiro, para onde vai, por que vai para cá e não vai para lá. Então, ok até aí? Vamos lá, então. E aí, essa comida chegou lá no esôfago. Olha o esôfago aqui. O esôfago vai fazer movimentos do quê? Ó, peritáltismo, né? Ou peritálticos. Esse movimento, imagina assim, ó, que ele faz isso daqui, ó. Ele empurra. Então, ele aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta. Para que essa comida, né? Para que esse bolo alimentar faça esse trajeto aí, né? Para chegar no estômago. Às vezes eu vou no churrasco, você pega uma carne dura.
Já deve ter acontecido com todo mundo. Aí você mastiga, você percebe que você não vai conseguir mastigar, só que você também não pode cuspir, porque tem gente ali perto, você acaba engolindo. Aí você sente o negócio descer aqui, ó. Nunca aconteceu com ninguém? Olha lá, a Sara falou que aconteceu. É terrível, não é, Sara? Você sente o negócio aqui. Sente aqui, vai descendo. Você põe até a mão assim, fala, Jesus, vou morrer. Por quê? Porque como aquilo ali não foi muito bem mastigado, acaba que na hora que vai fazer o processo do esôfago, não que machuca, mas o esôfago ele vai fazer um movimento muscular de relaxar e contrair. Então, quando ele contrai, ele vai apertar aquela comida ali que não foi bem mastigada, que não tá um bolo alimentar. Na verdade, às vezes a gente acaba engolindo até inteiro, né? Então, por isso que a gente sente aquela sensação terrível. Por quê? Porque o esôfago está preparado para receber o quê? O bolo alimentar e não comida sólida, né? Não o grosso ali. Então, o esôfago ele é um músculo, né? Que ele vai fazer contrações involuntárias ou fazer esse movimento que eu acabei de falar, né? Aperta, relaxa, aperta, relaxa. Esse movimento a gente chama de peristálticos, né? Ele vai levar, então, o bolo alimentar até o estômago, aonde acaba aí, então, o processo físico, mecânico, e vai começar, então, o processo químico. Então, se eu perguntar para você nesse exato momento, qual é o processo físico, mecânico? O que você poderia me responder? Que ele começa na boca, faça mastigação, faça deglutição para a faringe, que vai mandar para quem? Lá para o meu esôfago, que vai fazer movimentos, e quando chegar no estômago, acabou o processo físico, tá? Aí nós vamos começar o outro processo. Que processo? Processo químico. Por que ele é chamado de químico? Porque o próprio nome já fala. Ele possui enzimas para fazer, então, esse bolo alimentar aí se passar por uma decomposição, tá? Então, esse bolo alimentar vai ter que sofrer aí certas reações para que ele possa sair do nosso organismo. Então, não vai mais ter um processo de contrair, relaxar. Vai ter enzimas ali que vão fazer esse processo. Por isso que é chamado de processo químico. Até aí, tudo bem? Ó, a chuva começou aqui em casa. Então, olha lá, chegamos aqui no estômago. Olha lá, olha a entradinha aqui do esôfago, né? O estômago aqui. Aí eu tenho, gente do céu, ó. Aí eu tenho aqui a mucosa. Tá? Veio uma chuva brava aqui. Eu tenho a mucosa gástrica do estômago. Eu tenho o estômago em si inteiro. Eu tenho o epiléu maior, que é grudadinho aqui. Eu tenho o piloro e eu tenho o duodeno. Ok? Até aí? Então, vamos lá. No estômago, os movimentos, né? Esses movimentos peristálticos que eu falo que é de contrair e relaxar, vão misturar aí o bolo alimentar ao suco gástrico, tá? Então, lembra que eu acabei de mostrar aqui, ó, essa mucosa? Essa mucosa aqui, ela vai fazer esse processo de pegar todo esse bolo alimentar que veio do esôfago para começar, então, misturar ele com o suco gástrico. Esse suco gástrico que a gente fala, ele contém o ácido clorídrico, tá? É ele que mantém a acidez estomacal. Então, ele vai dar uma condição favorável ao trabalho das enzimas na digestão. É ele que vai começar a ajudar ali a decompor aquele bolo alimentar. Tem muita gente, vamos falar de uma coisa meio nojenta, né? Você vomita. Aí você fala assim, nossa, não tem mais nada para vomitar. Ai, tia, eu vomitei até aquele negócio verde, que, nossa, até queimou aqui. O que você está colocando para fora? É esse suco gástrico. O suco gástrico acaba subindo. Por quê? Porque o estômago não tem mais o que fazer digestão. Aí o estômago fica cheio desse suco gástrico, né? Desse ácido. E aí, como você está ali passando mal e faz esse processo
reação para aquilo voltar, às vezes você acaba vomitando essa secreção aí. E realmente é terrível, ela queima, por quê? Porque ela é um ácido. Ok, até aí? Gente, aí agora eu quero que vocês grifem aí comigo. Deixa eu achar na página de vocês. Aqui na página 105, tá? Quero que vocês grifem aí na página 105. Existe uma enzima muito importante no estômago. Essa enzima, ela é chamada de pepsina. Eu quero que vocês grifem ela aí, tá? Ela atua na transformação das proteínas, tá? É ela que vai dar o início, então, da digestão química. Então, eu quero que vocês grifam aí para mim. Na página 105 aí, tá? Digestão no estômago. Aí tá lá assim, pepsina. Então, essa enzima aí, ela atua na transformação das proteínas, intensificando, então, a digestão química. É um hormônio gástrico aí, né, que é produzido no estômago, quando o alimento entra em contato lá com aquelas paredes que eu mostrei, né? O que esse hormônio fala? Ele regula essa ação aí da pepsina, que transforma as moléculas grandes em moléculas pequenas, tá? Então, grifou aí? Sim, Pro. Sim? Então, aí na página de vocês, na 105, tem um desenhinho bem legal aí que mostra, né? Olha lá o que ele faz. A pepsina é uma enzima que atua na digestão. Aí ele pega o quadradinho lá, ó, que é a proteína. Ele fala que ele encaixa certinho, né? Aí o que ele faz? Ele pega essa proteína, olha lá, ele destrói ela, ela fica, ó, pedacinhos pequenininhos aí, estão vendo? Ela tava como? Ela tava como polipeptídeos, né, que era maior, e depois ela fica como dipeptídeos, que são menorzinhos aí. Tá vendo o desenho aí do que eu tô falando? Então vamos continuar. Então olha lá. Aqui eu coloquei ela também, ó, no meu desenho aqui para que vocês possam ver, tá? Então, esse suco, né, alimentar aí resultante, que vai sair desse bolo alimentar, nós vamos colocar o nome dele de quê? De quimo. Lembra que eu falei? No processo físico, o alimento mastigado vai virar o quê? Bolo alimentar. Depois que ele chega no estômago, que ele começa a ter esse processo químico, que a pepsina aí vai juntar ele, né? Que vai destruir aí essas proteínas, bababá, bibibobó. Depois que começou esse processo, não vai mais chamar bolo alimentar. Aquela solução que vai sair do estômago, nós vamos chamar de quimo, tá? E esse quimo, ele vai começar a sair do estômago pela válvula piloro, tá? Para ir para o intestino. Eu vou voltar aqui, ó, para que vocês possam entender, ó. Então, ó, essa mucosa gástrica é onde fica lá a pepsina que eu falei, ela vai fazer essa transformação. O bolo alimentar que estava aqui vai passar pelo piloro aqui, ó, que é o finalzinho do estômago e começo do intestino, mas ele vai passar como quimo. Ele não vai passar mais como bolo alimentar. Gente, tudo bem? Posso continuar? Faz um joinha aí para mim, por favor. Pode. Andrew e Anthony também? Uhum. Beleza, então vamos lá. E aí, chegou no intestino delgado. Gente, outra coisa importante. Nós precisamos saber e diferenciar que nós temos dois intestinos, tá? Por que eu tenho que falar que tem dois intestinos? Porque eu tenho o delgado e eu tenho o grosso. E eles são diferentes, tá? Então, não esqueçam disso. Lá no intestino delgado, olha aqui, eu vou ter o duodeno, que é o que vem lá do estômago, que traz o quimo. Eu vou ter o jejuno aí, né? Que é o restante do processo aqui. Então, vamos lá. O intestino delgado, ele vai fazer a maior parte da digestão aí dos nutrientes, tá? Que parte que ele vai fazer essa digestão?
Lá no duodeno, vão ser jogadas secreções que são fabricadas aonde? No fígado e no pâncreas, tá? Junto, lógico, com o suco entérico aí, ou suco intestinal. Então, eles vão atuar dentro desse quimo. O que é esse quimo? É aquilo que era bolo alimentar, lembra? Só que quando chegar no intestino, ele já não vai mais chegar da mesma forma que ele entrou. Ele vai chegar com uma aparência mais esbranquiçada, né? Porque ele já teve um processo químico no estômago. Então, quais são essas secreções aí que vêm do fígado e do pâncreas que vão atuar sobre o quimo? A bile, tá? Então, a bile, ela é a secreção que vem do fígado, ela é armazenada na vesícula biliar e ela vai ser jogada aí lá no duodeno através do ducto biliar comum. Então, existe lá vamos dar exemplos, tá? Existe um caminho entre o fígado lá, a vesícula biliar, que manda, então, essa secreção do fígado para o intestino. A bile, ela não contém enzimas digestivas, tá? As enzimas digestivas acontecem no estômago. Ela contém o quê? Sais biliares. O que tem nesses sais biliares? Água e bicarbonato de sódio, tá bom? O que vai acontecer? Esse líquido, essa secreção, vai começar a separar as gorduras em partículas. Então, ela vai começar a separar essas gorduras, facilitando, então, a enzima pancreáticas sobre os lipídios. Então, ele começa a separar as gorduras desse quimo. Quem faz exame, eu não sei se vocês já chegaram a fazer, mas vai fazer exame de colonoscopia, esse exame assim, você tem que tomar muito laxante, toma remédio para ir ao banheiro, e às vezes você vai fazer o cocô, você percebe assim que de início tá aquele óleo ali. Por quê? Porque às vezes você forçou o cocô sair e nem deu tempo de fazer esse processo lá no intestino, tá? Então, a bile, ela vai fazer esse processo de separar as gorduras em partículas para que o suco que vem lá as enzimas que venha do pâncreas possam atuar sobre os lipídios. Então, o suco pancreático, o próprio nome já fala, ele é produzido aonde? No pâncreas. E aí, o que ele vai produzir aí? A tripsina. Deixa eu ver se está aqui no livro de vocês, para vocês poderem grifar. Está lá na página 106. Ó, tá lá na página 106. Então, fala lá. O suco pancreático é produzido pelo pâncreas. Apresenta várias enzimas que atuam na digestão das proteínas, dos carboidratos e dos lipídios. Então, a tripsina é uma dessas enzimas que é produzida lá no pâncreas e que vai agir sobre quem? Sobre as proteínas aí, né? Ela só se torna ativa quando ela tá onde? Dentro do intestino, tá? E aí ela vai se transformando, então, ela vai fazendo essa reação lá no quimo e ela vai se transformando em quimotropicina, ok? O suco intestinal que nós temos ali, ou o suco entérico, que é como está no livro de vocês, ele é produzido pela própria mucosa do intestino. E ele possui também enzimas que completam a digestão dos lipídios, das proteínas e do carboidrato. Então, vocês estão entendendo por que a gente chama reação química? Porque eu tenho um monte de enzima aí que vai trabalhar dentro desse quimo para tirar o que é bom, o que é necessário para o nosso corpo, para poder fazer o quê? Mandar, então, na hora, né, que já tiver tudo ok aí, para uma outra parte. Então, o término do processo lá do duodeno, né, que era o quê? Tirar os nutrientes, aquilo que era bom do quimo, vai fazer o quê? Vai deixar de ser quimo e vai virar quilo. Então, vamos voltar. Primeiro eu tinha o bolo alimentar no processo físico. Aí, quando ele chegou no estômago, que ele fez o processo lá químico, ele foi para o intestino com o nome de quimo. Aí o intestino delgado fez todo o processo químico. E ele vai mandar para o intestino grosso, não vai mandar quimo mais, ele vai mandar quilo. Ok? Então, lá no jejum, né, que é onde grande parte dos nutrientes, né, vão ser absorvidos aí pelo sangue, pelas células do organismo,
O que não é absorvido mais pelo jejum, né? Que vai ser a água e essa massa alimentar que é formada pelas fibras, vai embora para o intestino grosso. Então, a gente manda embora lá para o intestino grosso essa água e a gente manda embora para o intestino grosso essa massa alimentar. Então, ó, vai embora, vai lá para o intestino grosso. Então, as fibras alimentares são muito importantes aí na formação das fezes. Por isso que é muito bom a gente comer alimentos que têm fibras, né? Quem tem problema de ir ao banheiro, de intestino preso, às vezes tem que fazer, comer mesmo remédio. Eu mesmo, vou falar por mim. Eu tomo, gente, todo dia uma colher lá de fibra lá no suco, ou às vezes põe no meio da comida, porque eu tenho um problema sério, meu intestino é muito preguiçoso, e aí às vezes depois eu sofro. Por quê? Porque quanto mais tempo ficar lá no intestino grosso essas fezes, ela vai puxar água. Aí o cocô sai duro e acaba machucando. Então, por isso que é muito importante ingerir alimentos que tenham fibras, tá? Vamos pro próximo. Então, acabou o processo lá do intestino delgado, né? Aí o intestino delgado vai falar assim, viu, intestino grosso, recebe aquilo aí que o meu papel eu já fiz. Aí o intestino grosso, então, ele fica com o papel mais fácil, que é o quê? Absorver a água e os sais minerais que o intestino delgado ali não conseguiu absorver, assimilar, né? Pegar aí. Então, o material que já foi, que não foi digerido aí, vai formar as fezes. E essas fezes vão ficar aqui, ó. Então, ó, olha o processo que esse quilo vai fazer, ó. Esse processo todo aqui, o intestino tá absorvendo água, ó. Tá absorvendo água. Por isso que é importante beber muita água também. Então, o intestino vai absorver a água e os sais minerais, né, que no intestino delgado acabou passando despercebido aí. E aí, quando já absorveu tudo, ele vai pro reto, ó, ele vai ficar aqui no reto. E aí, no reto, então, é a parte final do nosso intestino grosso, aonde, quando ele estiver cheio ali, ele vai fazer movimentos de contração, né, de empurrar aí para fora, o mesmo movimento que faz lá no esôfago, né? Não faz de empurrar para baixo, ele vai fazer também esse movimento para empurrar esse quilo aí, que agora são as fezes, para o canal do ânus. Então, acabou o sistema digestório, acabou o processo de digestão. Então, o processo de digestão começa na boca e vai terminar no ânus. Começa como físico e termina como químico. Ok aí, pessoal? Sim? Gente, fala sim ou não para mim, por favor. Sim. Sim. Tá. Então, vamos lá. Nossa atividade aí dessa aula é lá na página 110 e 111. O exercício número 1, 3, 4 e 6. Depois, na 111, 7, 8, 10, 11, 12 e 15, tá? Gente, eu não vou pedir para vocês entregarem esses exercícios. Na próxima aula, seria a aula gravada, mas nós vamos fazer ao vivo de novo, tá? Por que nós vamos fazer ao vivo de novo? Porque eu vou fazer correção desses exercícios. Ok? Sim? Ok. Oi, José. Ok. Espera que eu tô marcando aqui a atividade, tá? Então, esses exercícios serão feitos e serão corrigidos dia 8/7, que é a próxima aula de ciências que nós teremos. Beleza? Beleza. Peraí. Beleza. Depois eu vou disponibilizar, então, essa aula também lá no canal, tá bom? Deixa eu passar aqui, que senão não dá tempo. Tem 8 minutinhos só de aula. Gente, dúvidas? Se as dúvidas surgirem, né? Vocês sabem que eu estou disponível aí para vocês, podem me chamar. Se for fora do horário de aula e eu demorar para responder, um pouquinho de calma aí, que eu chego lá, tá? Que eu respondo. Às vezes não respondo naquele exato momento, mas assim que eu estiver disponível, eu te dou uma resposta, te auxilio no que for necessário aí. Pessoal, então é isso, nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aí entendido o conteúdo.
Semana que vem nós vamos fazer correção, então, desses exercícios. Então, a aula vai ser ao vivo de novo. Beleza, pessoal? Peço desculpa para vocês aí pelos 10 minutinhos de atraso que a gente teve para começar a aula, mas foi algo que, como eu falei, né, não foi minha culpa. Quando eu vi aí, já tinha acabado, tinha voltado, tinha acabado de novo, mas ainda bem que não acabou, deu para a gente fazer a nossa aula aqui. Pessoal, um grande beijo para vocês, obrigado pela participação, obrigado por entrarem na aula, por participarem, e a gente se vê então semana que vem, e qualquer coisa é só me chamar, beleza? Beleza. Beleza. Tchau! Tchau. Tchau.